Então vai ser sobre a tipologia de Cristo em Êxodo, capítulo 12. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, Êxodo capítulo 12, sobre o Cordeiro que derramou sangue, marcou os umbrais das portas. Só que quando falamos de tipologia, o objeto de estudo não está somente em um objeto, digamos assim. Parece até uma redundância, mas não é. Então, objeto de estudo nem sempre é um único objeto. Por exemplo, Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Isaac. Abraão leva seu filho para ser sacrificado. Então ali nós podemos presenciar o Cordeiro da Providência aparecendo no lugar de Isaac, Cordeiro tipificando Cristo, mas o próprio Isaac já tipificava Cristo, como pelo ato do pai dar o seu filho, oferecer o seu filho. Então esse ato de dar, de oferecer, já tipifica também um ato de Deus, de dar o seu filho para ser morto pela humanidade. Então você vê também ali a própria madeira que estava sendo preparada para o holocausto, essa madeira que tipifica também a cruz de Cristo. Então, a tipologia, ela não se resume somente em um objeto de estudo. Então, é todo um cenário, toda a ideia, todo o contexto, toda a mensagem que aquela leitura está transmitindo pode apontar não só para Cristo, mas sim para toda a sua obra redentora. Vamos falar então dessa tipologia nessa perspectiva de ideia de texto, contextualizada, não ficar se limitando somente a um objeto de estudo, em Êxodo capítulo 12. Então, Êxodo capítulo 12 é instituída a primeira Páscoa na Bíblia, que significa a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Até hoje os hebreus, os judeus ou israelitas comemoram isso. Então, o objetivo dessa festa é comemorar a libertação. Então, aqui começa o primeiro significado cristocêntrico. Cristo é a nossa Páscoa, isto é, aquele que nos liberta da escravidão, do pecado, do Egito, do mundo. Cristo nos liberta das trevas. Então, ele é a nossa Páscoa. Segunda tipologia de Cristo em Êxodo 12, o próprio Cordeiro. Êxodo 12, você vai ver a informação, eu estou com a Bíblia aqui, anotei todas as informações para não perder nenhum detalhe para você. Então, Êxodo 12, a partir do versículo 3, fala toda a congregação de Israel. Cada um tomará para si um cordeiro segundo a cada um de seus pais, um cordeiro para cada família. Então, o próprio cordeiro que já é Cristo. E esse cordeiro, no descorrer do texto, tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, já tipificando Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Pois bem, isso aí está fácil. Você já deve ter lido ou ouvido sobre isso aí, certo? Versículo 4, olha que informação importante. Versículo 4. A família israelita tinha que convidar o seu vizinho mais próximo se um cordeiro fosse demais para aquela família. Se a família hebreia fosse uma família pequena e um cordeiro fosse grande demais para essa família, ele deveria convidar a família do vizinho para participar desse cordeiro, dessa ceia. Esse cordeiro e toda essa obra da ceia que tipificava Cristo e sua obra. Isso aqui, levando para a cruz, tipifica a obra de Cristo alcançando as nações vizinhas, alcançando outras famílias da terra, como ele prometeu a Abraão, em ti serão benditas, alcançadas todas as famílias da terra. Então, a cruz de Cristo, ela é convidativa. Assim como os hebreus tinham que convidar o seu vizinho para o momento da Páscoa, para o cordeiro, a cruz de Cristo, esse cordeiro, ele é convidativo para todas as famílias da terra. Outra informação importante, versículo 6, estamos em Êxodo 12. O cordeiro deverá ser imolado no crepúsculo da tarde, o mesmo período que Cristo foi crucificado, em uma sexta-feira à tarde. Informação importante também. Outra informação, versículo 8 de Êxodo 12. A ceia deveria ser preparada com ervas amargas. As ervas amargas tipificam a amargura do Getsêmani, aquele momento que Cristo ficou sofrendo a sua dor pela morte da cruz. Então, a amargura do Getsêmani, a amargura da morte de cruz. Na época de Cristo, existiam vários tipos de execuções pelo Império Romano. Uma delas era por decapitação. O indivíduo era decapitado publicamente. A outra, o indivíduo era queimado vivo, ou então era lançado vivo às feras do campo, aos animais ferozes. E a pior de todas, a crucifixão, ou crucificação, como você queira chamar.
Eu prefiro o termo mais técnico, que é crucifixão. Então, as ervas amargas significam isso, a amargura da morte de cruz, a amargura que já começou ali no Getsemane. Versículo 10. Não deixará o cordeiro para amanhã, para o outro dia. A família tinha que comer aquele cordeiro, aquela ceia, todo naquele dia. Não poderia ficar para o outro dia. Cristo teve o seu sacrifício consumado no mesmo dia. Você sabia que o crucificado ele poderia ficar de 8 a 10 dias, era muito comum na cruz, agonizando, ainda vivo ali, para que todos que passassem vissem e sentissem temor ao Império Romano, temor ao imperador, para que ninguém tivesse coragem de se rebelar contra o Império, que se rebelar contra Roma. Então, porém, Cristo, ele foi retirado da cruz no mesmo dia. Sua obra da cruz não ficou para outro dia. No mesmo dia, assim como o Cordeiro da Páscoa foi consumado todo num dia, Cristo também teve sua obra consumada em um único dia. Não poderia ficar para outro dia, embora fosse comum ficar de 8 a 10, porque antecedia a Páscoa, e isso era contra os costumes judaicos. Não podia ter corpo exposto na cruz durante esse período da Páscoa. Muito interessante essa informação. Outra informação importante está aqui, eu anotei, no versículo 18, durante essa ceia da Páscoa, tinha que ter, além das ervas amargas, o pão asmo, o pão sem fermento, tipificando o próprio Cristo como o pão da vida. Fermento na Bíblia significa todo tipo de corrupção, de imoralidade, de pecado, de falsas doutrinas, uma série de coisas ruins. Então esse pão tipifica Cristo como um pão puro, perfeito, sem pecado, sem fermento. Veja o que eu disse no começo? A tipologia envolve toda a ideia do texto, não somente um objeto de estudo. Vamos agora para... Então falamos sobre o cordeiro, sobre os pães sem fermento, falamos sobre as ervas amargas. Agora eu quero fechar com chave de ouro aqui essa tipologia. Em Êxodo 12 ainda, o Senhor disse que o cordeiro não poderia ser comido cru nem cozido. Aqui é um detalhe importante, os povos pagãos tinham o costume de oferecer sacrifício de animais crus ou cozidos aos seus deuses. Então Deus queria manter uma diferença entre os pagãos. Além disso, Deus também falou que o cordeiro deveria ser preparado assado. Nenhum dos seus ossos deveriam ser quebrados, assim como o de Cristo também não foi quebrado na cruz. Agora, você sabe por quê? Você sabe como esse cordeiro era assado? Não poderia ser espetado por nenhum espeto de metal. O espeto que espetava esse cordeiro para ser assado era de madeira. Te lembra alguma coisa? O madeiro, a cruz. Isso é tipologia. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo. Ele é pedagógico, ele é instrutivo. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo Momento Teologando com o pastor Anderson Macedo. Um abraço.